Olá, minhas irmãs, sejam muito bem-vindas a esse momento que a gente vai chamar essa semana de Doses de Sabedoria. Todos os dias eu vou trazer aqui da parte do Senhor para vocês algo que vai ajudar muito, não só você sair desse lugar de religiosidade, mas também se aprofundar e ser uma mulher sábia, se aprofundar no Evangelho do Reino de Deus. Eu quero começar falando para vocês que existem 3 coisas nessa nossa primeira dose de sabedoria que eu quero falar aqui para vocês. Eu sei que muitas de nós, e eu me incluo nisso porque eu também vivi esse processo, muitas de nós gostaríamos de poder voltar no tempo e fazer as coisas de determinada forma, do jeito certo. Porque muitas vezes, quando a gente queria alguma coisa do nosso marido, como é que a gente pedia? Impondo, reclamando, dizendo que ele estava errado, mostrando com a cara fechada quão insatisfeita nós estávamos. E isso nunca ajudou em nada. E outra coisa que também é muito importante e que muitas vezes a gente deixou passar é a oportunidade de mostrar Cristo em nós para nossos filhos. Quantas vezes a gente fala a primeira, fala a segunda, fala a terceira e na quarta a gente já explode. Eu costumava dizer para mim discipuladora assim, tia, às vezes é difícil, tem hora que eu pareço a doida do pão, dou um grito dentro de casa. E isso demonstra para nossos filhos que nós não amamos eles, né? Essa questão dos gritos. Ah, Raquel, na minha época, esquece a sua época, minha irmã. Nós estamos nos tempos do fim. E o que você precisa? Treinar o seu filho para não negar o Senhor nesse tempo. Então é muito importante que você entenda e de fato entenda mesmo para praticar, não somente para dizer ou repetir, que todas as vezes que deixamos de treinar os nossos filhos em casa, vão treinar ele lá fora. Seja na escola, ali com os coleguinhas do próprio condomínio, da própria rua, enfim. Se você não coloca primeiro as informações importantes na mente e no coração do seu filho, alguém virá e vai colocar. E geralmente a primeira informação é a que fica. Para você conseguir ressignificar aquilo que ele aprendeu da forma errada, minha irmã, dá muito trabalho. Então, priorize esses momentos. E quando eu falo isso, eu falo para mim também, porque eu sou mãe de 3 meninos. É muito importante a gente reservar um momento de estar com os filhos. Mesmo que seja meia hora, 1 hora que seja por dia, já que você tem uma rotina de trabalho, eu não sei como é a sua vida. Mas nesse momento hoje, se você tem só 30 minutos, pegue esses 30 minutos e passa com seu filho ensinando, perguntando para eles como foi o dia dele, as coisas que ele tem dúvida, e fica ali disponível, porque quando a gente para ouvir, eles falam. E eles falam muita coisa. E se eles continuarem lendo aqui, minha irmã, esse Jesus que você diz para todo mundo, e não ver esse Jesus na sua vida, nas suas atitudes, você vai acabar perdendo seu filho, porque ele vai achar que você é um hipócrita, o que de fato muitas vezes nós somos por não praticar aquilo que sabemos que é o Evangelho de Cristo, e pior, ele vai aceitar as coisas que vierem lá do mundo, porque afinal de contas, esse Deus que você pregou a vida inteira nunca mudou sua vida. Imagina, a nossa responsabilidade é grande. Imagina o peso que tem o nosso exemplo. E diante disso, minhas irmãs, a gente precisa começar a nossa dose de sabedoria com as 3 coisas hoje que a gente vai aprender. A primeira delas é renúncia. Minhas irmãs, não existe evangelho sem renúncia. A gente até tenta e vive nesse mundo de religião, sabe? De orar, ler a Bíblia, ir para a igreja, chorar. E quando na verdade a gente não entendeu o que é dentro de nós. O reino de Deus já está aqui, né? E ele precisa de um primeiro passo, que é o passo de renunciar. Renunciar a quê, Raquel? Lá em Lucas 14:33 diz assim: Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, eu já quero que você comece a anotar. Doses de sabedoria, 3 coisas. A primeira delas é renúncia. Você precisa, minha irmã, renunciar às suas vontades, os seus desejos e buscar qual é a vontade de Deus para essa situação. Isso é viver debaixo do governo de Deus. Então, vamos colocar uma situação muito comum aqui, que eu já ouvi muito das irmãs, principalmente nas mentorias. Elas diziam o seguinte: é porque ele fez isso, então por isso eu fiquei de cara fechada e eu não quis ter intimidade com ele. No outro dia eu nem botei o café da manhã, nem quis fazer a comida, foi ele que foi lá e fez. Eu almocei na casa da minha mãe. A palavra diz que a mulher e o marido, eles não podem se negar um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, para que Satanás não tome, né, não pegue essa brecha aí
e comece a usá-la. E nesse momento existe uma grande brecha que você mesmo abriu por conta de querer fazer a sua vontade, ou querer fazer valer a sua razão. Porque muitas vezes a mulher até tem razão naquilo que ela está pedindo, ou que ela está querendo impor, mas a verdade é que o Senhor não quer que a mulher imponha nada. Ele deseja que haja um relacionamento de verdade entre marido e mulher. E é por isso que precisa da terceira dobra, né? A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente, né? E aí a gente entra agora, minha irmã, nessa questão. Como, Raquel, que eu vou conseguir, né, alcançar o coração do meu marido naquilo que muitas vezes eu tenho razão, sem impor, sem brigar, né, sem falar da forma errada? É aqui que entra a segunda coisa, a oração. Sim, minhas irmãs. A oração, ela é muito importante nesse momento em que você quer se fazer valer da sua razão para poder impor algo sobre o seu marido. Antes mesmo de contar para ele, de dizer para ele, de querer expor em uma conversa, enfim, o que é que está acontecendo, vai para Deus primeiro. Senhor, meu marido está fazendo isso, o Senhor sabe que não está errado, eu acho que não está errado, será que eu tenho razão que não está errado mesmo? Será que não estou usando aqui minha emoção? Então, para recapitular, para você que está anotando, porque você precisa anotar, né, para que você faça disso algo que vire um hábito para você. Só ouvir a gente acaba esquecendo, tá? Então, a primeira coisa é renúncia. Eu vou deixar mais 2 versículos aqui para vocês lerem sobre renúncia, tá? Então, anotem aí direitinho e leiam no devocional de vocês. Então, para você aprender a renunciar, para você conseguir renunciar e viver debaixo desse governo de Deus, fazendo as coisas do jeito dele, você vai precisar dessa segunda coisa, que é a oração. Então, na oração, minhas irmãs, não tem mistério. Não existe oração poderosa. Não existe oração de fulano é maior e mais forte. Existe Deus, que é o Todo-Poderoso, que ouve a nossa oração e faz conforme a vontade dele. É por isso que é tão importante a gente alinhar a nossa vontade, o nosso desejo com o desejo de Deus, porque aí quando a gente pedir, a gente vai receber. Não porque Deus faz tudo que a gente quer, porque Ele não é o gênio da lâmpada, mas sim porque o Senhor, que ouve as nossas orações e tem o poder e o domínio sobre suas mãos, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele vai ouvir. Se estiver de acordo com a vontade dele, Ele vai fazer. Então, se você pede ao Senhor aquilo que é a sua vontade, comece a pedir ao Senhor, a pedir aquilo que Ele deseja que você faça, do jeito dele. Então, minha irmã, coloque em oração. Deus, o Senhor está vendo, meu marido está chegando tarde, meu marido só pensa em jogar bola, né? Outras reclamações que as irmãs têm, porque o meu marido não é generoso, porque o meu marido não é carinhoso. Coloca tudo isso debaixo do governo de Deus em oração. E a palavra diz isso lá em Filipenses 4, que a gente deve deixar nas mãos de Deus todos os nossos pedidos, agradecimentos, súplicas, e Ele vai responder. E quando a gente deixa tudo nas mãos do Senhor, existe uma parte que eu chamo de recompensa desse versículo, que diz assim: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Sabe essa paz que você não está tendo? Fica remoendo o assunto, fica ansiosa, não consegue fazer outra coisa, está no trabalho, está pensando no que aconteceu, na briga, na discussão, enfim. Tudo isso é porque você não orou antes, né? Não se preparou para que Deus fizesse a vontade dele. E não você fosse lá e, vamos dizer assim, explodisse falando tudo aquilo que está engasgado, que você deseja que seu marido faça, como se falando tudo aquilo, a ficha dele fosse cair, ele fosse mudar automaticamente. Então, minhas irmãs, é muito importante que vocês renunciem às vontades de vocês e coloquem tudo em oração. E a terceira coisa que vai compor pra gente, né, essa nossa primeira dose de sabedoria é o arrependimento. Minhas irmãs, a palavra diz que arrependimento é mudança de atitude interior. Na verdade, vem da palavra original do grego, que significa metanoia. É algo que vem de dentro para fora. É uma transformação que ocorre dentro de você. E esse arrependimento, a Bíblia também diz que são as misericórdias do Senhor que nos conduzem ao arrependimento. Então, minha irmã, todos os dias a misericórdia do Senhor se renova, todas as manhãs. E você precisa buscar todas as manhãs no Senhor essa misericórdia para você ser capaz, né, de produzir em você esse arrependimento, de que Deus produza em você esse arrependimento. Porque é muito importante que você entenda que não são as atitudes do seu marido que tem que mudar como um passe de mágicas. Na verdade, é você que precisa começar essa mudança. Vamos construir esse cenário aqui para você entender essa aplicação prática. Vamos fazer de conta que você é essa pessoa que reclama com seu marido de tudo,
que acaba brigando e discutindo com ele porque você quer que ele faça do seu jeito, impondo a sua vontade, o que na verdade faz muitas vezes ele pensar, será que ela sabe que ela é minha esposa, não é minha mãe, né? Você não é mãe do seu marido, você é mulher dele, é esposa. E nesse cenário, você é essa mulher que briga e reclama, que grita com os filhos e que vai para a igreja no domingo e o seu marido e seu filho pensam assim, o que é que ela vai fazer lá? Se ela vai voltar brava, gritando, vai voltar cheia de razão. E de repente, minha irmã, você começa a aplicação prática disso que você aprendeu hoje. Primeiro, renunciar às suas vontades e os seus desejos. E segundo, colocar essas vontades e desejos na oração. Senhor, eu quero muito que meu marido entenda que isso aqui me incomoda, que ele não deve agir desse jeito aqui. Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor me dê paciência para cuidar dos meus filhos, me dê também firmeza para que eu precise ser firme com eles na primeira vez, para não precisar chegar até a terceira, quarta vez e eu exploda. Então, Senhor, me guia aqui nesse caminho, me ajuda aqui nesse passo a passo para eu poder viver diariamente. E aí você passa uma semana, 15 dias, um mês agindo dessa forma. Imagina o espanto do seu filho e do seu marido pensando, nossa, minha mãe tá diferente, nossa, minha esposa tá diferente, ela tá mais firme, ela tá mais doce, né? Ela não briga diretamente comigo, ela não quer mais mandar em mim, ela não tá me dizendo desaforo. E então talvez seja essa a primeira vez que, de fato, seu marido e seu filho veja Cristo dentro de casa. Que eles possam dizer, de verdade, essa casa tem luz. Porque a palavra diz que a gente não coloca a luz embaixo da mesa, coloca num lugar que possa iluminar toda a casa. Então, naquele momento em que você resolve mudar, porque é uma decisão, você começa a ser luz de Cristo na sua casa. Então, eu desejo, minha irmã, que você consiga praticar, né, hoje mesmo, para que essa primeira dose seja algo que seja suficiente para começar uma mudança aí na sua casa. E que de verdade o Senhor te dê sabedoria todos os dias, porque a palavra diz, se alguém quer sabedoria, peça a Deus porque Ele dá a todos livremente. Então o Senhor tem interesse em te dar sabedoria. E você? Tem interesse em buscar, em renunciar, em orar? Que esse seja, minha irmã, o seu primeiro passo de mudança para adquirir a sabedoria que vem do alto. Compartilhe esse vídeo com alguma irmã que você sabe que precisa ouvir essas verdades. E eu quero te dizer que aqui na descrição aqui desse vídeo, eu deixei o link do meu e-book Restaurando Minha Vida e Meu Casamento, Vencendo as 4 Fases do Deserto. Esse livro ele conta as estratégias que o Senhor me deu, o processo que eu vivi, e ele com certeza vai te ajudar muito no teu processo aí na tua casa. Também vou deixar o link das videoaulas do Guia do Deserto. São 7 aulas, né, fixas ali, práticas para você fazer uma por dia. Durante esses 7 dias, você vai ter esse acompanhamento junto comigo para eu te mostrar como você ter sua restauração. Então, eu te vejo amanhã no nosso segundo dia, com a nossa segunda dose de sabedoria. Eu tenho certeza, minhas irmãs, que depois desses 5 dias, o Senhor vai te ajudar muito no teu processo, não só de restauração de vida, de casamento, mas no teu processo de relacionamento com o Senhor.